Que Deus abençoe toda a igreja em mais uma palestra que nós dedicamos Conselho Pastoral. É um prazer falar com todos os irmãos e hoje vamos falar sobre fé. Eu acho importantíssimo esse assunto porque pelos meus anos de ministério eu tenho isto em cumprimento na minha vida. Tudo que sou hoje eu cria antes e tinha segurança e uma forte convicção. Apenas hoje o meu ministério, as igrejas estabelecidas, os obreiros posicionados frente a seus rebanhos, tudo isso eu carregava antes em meu coração. Então, nós vamos hoje falar sobre fé. E a outra palavra que eu quero mencionar a todos vocês é possuir aquilo que você creu. Primeiro você crê. Quando você crê, você possui aquilo. Você toma posse daquilo que você crê. Por exemplo, nós vamos tomar aqui as Escrituras em Romanos, capítulo 10, versículo 7, aliás, 17, né? Capítulo 10, versículo 17. Pois, Romanos, capítulo 10, versículo 17. Estava confundindo aqui, veja bem. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, de sorte que a fé é pelo ouvir, escutar. E escutar a palavra de Deus, você ouvir pela palavra de Deus. Agora, Tiago nos traz aqui uma boa aula a respeito de fé, no seu capítulo 2 da Epístola de Tiago. Ele diz assim: meus irmãos, que proveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Então, ele mostra aqui que tem que ter as obras. As obras é o adquirir, é o que te leva a adquirir aquilo que você já creu. Aqui o profeta traz o exemplo de Abraão para nós. Ele diz aqui, veja bem, que Abraão creu quando Deus lhe apareceu e prometeu um filho. Primeiro ele creu. Quando ele creu, ele teve fé naquilo que Deus o disse, ele tomou posse. Ele já possuía aquele filho, porque ele creu. E a atitude de Abraão, após ele ter crido, está aqui, ó, com 75 anos de idade, Sara com 65 anos, na cidade comprando enxoval para o seu bebê. Ele tinha crido. Então, ele começou a agir, já se aprontando para o recebimento do bebê. E quando Isaac veio, ali então ele possuiu, ele adquiriu, aliás, ele passou a adquirir aquilo que ele creu. Então, você tem que entender, possuir é quando você crê, você já o tem. Agora, adquirir é quando aquilo se cumpre. E aí você já adquiriu aquilo que você creu. Mas antes você tem que tomar posse da fé. A fé te dá posse. Você é possuidor. Agora você tem que ter a estatura de um varão perfeito para aguardar esse cumprimento e enfrentar as críticas e a zombaria e uma série de provas que é permitido por Deus até que você adquire o fruto da sua fé. Muito bem. 75 anos tinha Abraão, Sara 65 anos.
na cidade comprando enxoval para um bebê, sendo que os costumes já tinham cessado e era impossível, cientificamente, uma mulher com 65 anos ainda ter um bebê. Foi algo impossível que Deus lhe prometeu. Assim, um arrebatamento. Você não pode estar pensando somente na sua morte. Você tem que lembrar que é uma promessa de ressurreição e transladação de corpos. Não é verdade? Não é porque eu estou aí com meus 78 anos de idade, eu vou ficar já me entregando, dizendo que amanhã eu vou morrer, amanhã já vence meu tempo. Não, não é isso. Nós temos uma promessa de transladação. E eu creio no meu arrebatamento, como você também crê no seu. E o arrebatamento é para todas as idades. Veja bem, é para quem está vivo e é eleito, e predestinado. Eu, pelos anos de fé que Deus tem me dado, eu creio na minha predestinação e creio também em tudo que está acontecendo hoje dentro do meu ministério. Porque antes eu carregava isso, eu já possuía isto. Apenas isto está se cumprindo. Então Abraão, ele creu, possuiu e foi já se preparar para receber o filho. E o profeta diz aqui, eles sofreram chacotas, brincadeiras excessivas com eles, por falar da chegada de um filho na idade em que estavam. Mas eles passaram por tudo isso, e observe bem, e eles adquiriram o filho. O filho veio, Isaque. E, no entanto, ali estava o cumprimento. Mas antes, ele creu. Então, vou citar o exemplo, o profeta dá um exemplo aqui para nós. Por exemplo, se uma pessoa, prezado irmão, te pede uma laranja, você dá para ele a semente de uma laranja, potencialmente você deu a laranja para ele. Por quê? Ele apenas tem que obedecer um processo. E logo ele não vai ter uma laranja, ele vai ter um pé de laranja, não é assim? O processo é esse: você vai pegar a semente, vai plantar, regar, cuidar, ela vai brotar, crescer e dar frutos. Veja, isto é um exemplo na vida espiritual. Primeiro você adquire, agora depois você entra no processo. Então você crê, agora você tem que entrar no processo. Você crê que Deus é rico e pode cumprir a sua palavra, como disse Paulo? Quem muito planta, muito colhe. Então você tem que plantar. Agora, se você ficar com a semente na mão fechada, vai ficar o tempo todo essa semente na sua mão, mas você não teve fé para plantar, você não teve fé para cavar a terra, colocar essa semente e esperar com paciência o seu nascer e o seu crescimento. Então, Tiago diz: a fé sem obras é morta. Então, se você crê no seu rapto, então você tem que realmente agir como uma pessoa que vai ser raptada a qualquer instante. Pronto, preparado, mala pronta, porque a qualquer momento algo te apanhará. Não é assim que a palavra nos ensina? O arrebatamento será uma surpresa para todos. Ninguém sabe o dia, a hora, mas acontecerá. Então, voltando aqui, possuir é quando você crê, e adquirir é quando aquilo que você creu se cumpriu na sua vida. Você possuiu a semente de laranja, lhe deram. Agora, adquirir essa laranja, te deram uma semente. Aí você tem que obedecer um processo. Qual é? Plantar, regar,
Veja, e esse plantar aí, também você tem que mexer na terra, fazer uma cova, plantar, não é isso? Regar e ter paciência para colher seus frutos. Então eu te dei a laranja. Aqui vem o caso de Abraão. Deus deu a promessa que eles teriam filho na velhice. E ele procurou, então, a ir já se organizando para receber esse filho. E Deus viu aquela forma em que ele agiu, pois o filho veio, já com seus 75 anos e Sara com 65 anos. Ele possuiu a promessa. Então, nós precisamos ter isso na prática, não na cabeça, mas na prática. Continuando aqui nesse assunto importante, isso envolve também a vida financeira. Veja bem, se Deus lhe prometeu uma casa, você tem essa convicção, algo em seu coração declara isto, e você não consegue duvidar. Aí você tem apenas que observar o seguinte: você vê os forros, o jogo de mesa que você vai colocar dentro desta casa, que Deus vai lhe abençoar para tê-la, mas você ainda não adquiriu. Mas você creu, então você tem. E pode observar que a seu comportamento dali para frente, se você realmente creu, vai demonstrar que você creu. Então, as nossas atitudes revelam o que nós carregamos por dentro. Tiago diz: se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e não lhes derdes coisas necessárias, sendo que você tem condições de dar e não dar para o corpo, que proveito virá isso? Ficou apenas em palavras, mas não teve ações, não deu um passo a respeito disto. Então não tem como você plantar sem dizimar, sem ofertar, sem participar dos planos, dos projetos que normalmente o seu pastor com a igreja tem tido a inspiração para realizar. Você está sempre fora. Não tem como, você não plantou, como você quer colher? E não tem como, o natural aponta para o espiritual. Se eu planto 1 litro de milho, eu vou colher dentro do limite que eu plantei. Mas como se planta, pastor? Sim, é lançar o teu pão sobre as águas. Nunca isso vai deixar de ter um retorno, multiplicadamente, em medida sacudida, recalcada e transbordante. Isso me deixa tão contente quando vê recalcada, sacudida e transbordante. Então, Abraão foi comprar enxoval e eu me recordo quando jovem, eu apenas um obreiro e trabalhava ali sob ordens e auxiliava um pastor ou outro que precisava debaixo de um ministério. Então, eu já carregava dentro de mim um sonho, que seria uma fé, que teria uma obra não muito pequena, que eu teria uma responsabilidade de uma obra grande. E, no entanto, isso sempre esteve no meu coração e as minhas atitudes em vir para o Mato Grosso, na época em que existia apenas umas famílias em Bandeirantes e uma família em Campo Grande, mas aquela convicção estava em meu coração. Assim, o obreiro, se ele é chamado por Deus, ele tem uma convicção para uma região
e é algo que Deus irá fazer através dele. Quando o obreiro expressa isso traz uma alegria muito grande no seu pastor, porque ele está vendo que ele tem fé e ele sonha e crê que se ele for para aquela região, Deus o abençoará. E ali se levantará um trabalho e ele vai alcançar os eleitos daquela região e formar-se-á ali um trabalho gigantesco. E dali sairá obreiros e mais obreiros. Se ele carrega essa convicção, então isso é Deus. Isso tem que ser olhado com seriedade e animar esse obreiro a realmente ir. Por quê? Porque tudo se adquire primeiro pela fé. A fé leva você a possuir, e o adquirir é quando isto se cumpre, começa a se cumprir. Então você está adquirindo aquilo que você cumpriu, que você creu. Então guarde essa fé em seu coração, não despreze, porque Deus é poderoso para fazer cumprir aquilo que ele já colocou em seu coração. Isso em todos os campos da vida. É necessário, primeiro, você possuir aquilo por fé. É igual o lavorista. Primeiro ele sonha com a lavoura. Ele vai preparar a terra confiadamente que Deus, no seu tempo certo, enviará chuva dentro da estação certa. Ele vai desmatar, ele vai preparar a terra, ele vai providenciar semente e ele planta, sempre crendo em uma excelente colheita. Todo o comportamento dele em derrubar a mata, todo o comportamento em preparar a terra, mostra que ele tem fé, ele tem segurança. Então, isso se aplica também na vida espiritual, certo? Que Deus te abençoe. Não despreze esta fé que está em seu coração. Você é um pregador, você tem uma chamada, tem algo que arde em seu coração, então não despreze isso. Procure colocar isso em ação, como a semente de laranja. Você diz, pastor, me dá uma laranja, eu lhe dou uma semente. Eu dei mais do que uma laranja, eu dei para você um pé de laranja. Porque, veja, essa semente, se você tiver fé, você vai agir. Você vai realmente preparar a terra, plantá-la, regá-la, acompanhar seu crescimento, e no tempo certo você vai colher os frutos daquilo que você realmente creu. Potencialmente eu te dei, não uma laranja, mas um pé de laranja. Não é verdade? Então, é importante você aprender a pescar melhor do que ganhar o peixe. Porque se você aprende a pescar, você nunca mais vai chegar a um ponto de estar solicitando, pedindo peixe. Não, você vai apenas saber como pescar o peixe. Então, isso se aplica na vida espiritual. Aplique na obra. Planta, Paulo diz: quem muito planta, muito colhe. Agora, quem pouco planta não pode colher muito, porque à medida que você planta. Eu tenho plantado, estou plantando até hoje e quero plantar mais ainda. E creio assim também a você. Eu vou encerrar aqui a minha palestra dizendo para você que quando você crê, não tem circunstância que possa barrar a sua caminhada, de forma nenhuma, porque a fé remove montanhas. Quando você crê, você possui aquilo, é seu. Dali para frente, você tem que aguardar que o cumprimento é o você adquirindo aquilo. Deus te abençoe e te fortaleça. Em nome de Jesus. E em seguida estaremos retornando com mais uma palestra sobre fé e cumprimento da fé. Que Deus possa te fortalecer e te ajudar em sua jornada. Deus abençoe.